Bom, pessoal, seguindo a explicação aqui, né, na tela ainda está o ácido perclórico, né, então agora eu vou trocar a tela aqui para a gente ir para a próxima possibilidade de oxiácido do cloro. A próxima possibilidade é esse daqui, ó, muito parecido, só diminuiu um oxigênio aqui. Ó. O ácido é o HClO3, tá? HClO3, certo? O número de hidrogênios ionizáveis aqui é um hidrogênio só. Então a fórmula estrutural aqui do HClO3, eu até fiz o desenho aqui, ó. Aqui o HClO3, né? Vejam que esse hidrogênio está ligado a um oxigênio, então ele quer ir embora aqui mesmo, né? Se chegar uma molécula de água aqui, ele vai embora do ácido. Então, a reação aqui, o mecanismo da reação é o mesmo, né? A molécula de água arranca o hidrogênio, a gente vai formar esse ânion aqui, ó, o ClO3-, certo? ClO3-. Bom, só que aqui no HClO3 a gente tem que ver qual é o número de oxidação do cloro, certo? Posso até voltar aqui antes, vamos para vocês marcarem aqui, ó. Aqui a gente tinha estudado, na primeira possibilidade do ácido de cloro, o primeiro oxiácido de cloro, ele estava mais 7, né? No HClO4. Agora eu vou voltar para a tela que nós estava. Aqui no HClO3, ao fazermos o cálculo do número de oxidação, a gente vai ver que vai ficar mais 5. Ó. O oxigênio é menos 2, 3 oxigênios, dá menos 6. Cada hidrogênio é mais 1, só tem um hidrogênio, então é mais 1. Então aqui tem que ser mais 5. Então lá no HClO4, o NOx dele era mais 7. Aqui no HClO3, o NOx dele é mais 5. Diminuiu. Então esse ácido do cloro aqui vai ser o segundo NOx dele, né? O mais alto era o mais 7. O segundo é mais 5. Então esse ácido aqui só vai ter a terminação ico, né? Só o sufixo ico. Então isso aqui vai ser o ácido clórico. Ácido clórico. Quando o ácido clórico perde o seu íon H+, ele se transforma no ânion clorato. Clorato, certo? Clórico, final, troca ico por ato. Então a gente tem o ânion clorato. Então o nome desse ânion aqui é esse daqui, clorato, certo? Bom, qual é a terceira possibilidade de ácido formado com o cloro? É essa daqui, vou trocar a tela. Vejam que só o que mudou, diminuiu o outro oxigênio. Existe esse ácido aqui, ó, o HClO2. Qual é a fórmula estrutural desse ácido? É desse jeito aqui. Ó. O cloro agora está fazendo uma ligação covalente só com oxigênio. Aqui está os par de elétron lá. Pessoal, eu desenhei desse jeito aqui para ser didático, digamos assim, né? Porque na química não precisava ter feito esse desenho aqui, ficar dizendo os par de elétron, né? Por exemplo, assim, ó, é só para lembrar vocês. Para vocês baterem o olho e se lembrarem disso. Que um par de elétron ocupa o espaço como se fosse uma ligação, né? Isso aqui é a teoria de Vésper lá, lembram? Mas não precisamos desenhar, né? Eu poderia só dizer que isso aqui é uma ligação angular, entendeu? Mas aí, para ficar bem esclarecido no desenho, resolvi colocar. O pessoal bate o olho aqui e você lembra, né? Não tem como não ver aqui. Mas então, o mecanismo é o mesmo, aqui não tem novidade nenhuma, né? A molécula de água vai lá, vai arrancar o hidrogênio do ácido, sobra o ânion do ácido e o cátion hidrônio, né? Qual é o número de oxidação aqui do cloro, né? Aqui o cloro vai ter número de oxidação mais 3. Ó. Se a gente fizer o cálculo, o oxigênio é menos 2, 2 oxigênios dá menos 4, o hidrogênio é mais 1, tem uma carga positiva na molécula, para o total da carga dar 0, tem que ser mais 3. Então esse cloro aqui, o número de oxidação dele é mais 3. Então vejam que na primeira o cloro era mais 7, que era o ácido perclórico. Na segunda que a gente estudou, uma antes dessa, o cloro tinha número de oxidação mais 5, então era o ácido clórico. Agora, a gente está com o cloro com número de oxidação mais 3, baixou ainda. Então esse aqui é o ácido cloroso. Ácido cloroso, acaba com oso, certo? Terceira possibilidadezinha aqui. E como ele é o ácido cloroso, quando ele perde o seu íon H+, ele vira o ânion clorito. Clorito, certo? Então, final oso, final ito. Então, esse ânion aqui, o ClO2-, esse ânion aqui, é o ânion clorito. Beleza? E agora a gente vai estudar a última possibilidade do ácido, um oxiácido com o cloro, que é essa aqui, ó, o ácido HClO, diminuiu o outro oxigênio. HClO, a fórmula estrutural da molécula é essa daqui, né? A gente tem o cloro ligado ao oxigênio é um hidrogênio e ele tem um hidrogênio ionizado, do mesmo jeito. Uma molécula de água vai lá, arranca o hidrogênio e sobra esse ânion aqui, ó, o ClO-, certo? Só que
Se a gente fizer o cálculo do número de oxidação do cloro nesse ácido aqui, HClO, a gente vai ver que o NOx dele fica mais 1. Olha só, oxigênio é menos 2, só tem um oxigênio, menos 2. Hidrogênio é mais 1, só tem um hidrogênio, mais 1. Então aqui é mais 1 também. Mais 1 com mais 1 menos 2 dá 0, que é a carga da molécula. Então só tem um cloro na molécula, é ele que é o mais 1. Então vejam que lá naquele ácido perclórico, o cloro era mais 7 o NOx. No ácido clórico, o cloro, o NOx dele era mais 5. No ácido cloroso, o NOx do cloro era mais 3. E agora a gente está com o cloro com NOx mais 1. Então esse aqui vai ser o ácido hipocloroso. Ácido hipocloroso, certo? E quando o ácido hipocloroso perde o seu íon H+, ele se transforma no ânion ClO-, que é o nome do ânion vai ser o hipoclofinaoso, troca por ito. Então esse aqui é o hipoclorito. Lembram já ouviram essa palavra? E tenho certeza que vocês já ouviram. Quando a gente compra, todo mundo fala aqui, no tempo antigo que eu ia no mercado comprar Quiboa. Não é Quiboa, o nome daquilo ali é o quê? Água sanitária. Qual é o princípio da água sanitária? Hipoclorito. O princípio químico do uso da água sanitária é esse ânion aqui, ó. A função da água sanitária todinha ela está baseada nesse ânion aqui, o hipoclorito. E tem várias funções químicas aí, né? É esse ânion aqui. E é claro que lá na água sanitária o contraíon dele é o sódio. Então, quando se compra água sanitária, aí você está comprando uma solução de hipoclorito de sódio. O contraíon aqui é o sódio, certo? Então, esse aí é o famoso hipoclorito, que muita gente fala de boca assim, mas não tem nem ideia o que é, sabe? O cara fala assim, eu vou tratar a piscina e boto cloro. Na real, tu está botando esse ânion aqui. Tu não está botando cloro, Cl2. Tu está botando esse ânion aqui, ó, hipoclorito, lá na piscina, certo? Deixa eu ver aqui. Bom, acho que eu já expliquei tudo, né? Então, essa aqui era a última possibilidade de oxiácido do cloro, né? Então, eu escolhi usar esse ácido com cloro para exemplificar elementos químicos que formam 4 oxiácidos, né? Cada vez que aparecer alguma outra possibilidade, aí vocês vão matar a charada bem fácil, porque já aprenderam a lógica das coisas, né? Então eu vou deixar aqui esse ácido aí como o meu ácido exemplar aí, né? O que eu escolhi como exemplo para o estudo de elementos químicos que formam 4 oxiácidos. Escolhi o cloro, tá? Que ele também é bem útil aí na muitas coisas, né? Esse exemplo aqui. E aqui já ficou completo o meu. Vocês viram que esse meu esquema aqui que eu inventei, ele foi aumentando, né? Eu não quis jogar ele todo uma vez só. Eu comecei ele com um ácido, depois aumentou para elementos que formam 2 oxiácidos, depois elementos que formam 3 oxiácidos, e agora sim, a gente fechou a regrinha, né? Então aqui está o esqueminha completo já, né? Das nomenclaturas dos oxiácidos. Aqui está o esqueminha completo já, certo? Bom, pessoal, eu acho que... Deixa eu ver aqui, acho que já acabei, então aqui eu finalizo então essa parte aqui da explicação. Agora, a próxima coisa que a gente vai focar aqui é estudar essa coisa aqui, ó, o grau de ionização. Ó. Então vejam que aqui eu mudei aqui, já nem vou falar muito da classificação, né? Então a gente ainda vai trabalhar com nomenclaturas, vou falar das reações, mas a principal novidade aqui nessa parte do estudo agora é entender o grau de ionização. Então, mais um passo aí no estudo dos ácidos, né? Então vamos lá. O que quer dizer grau de ionização? Vou tentar ser bem claro aqui. Vamos pegar até o nome da coisa. Ó. O que é ionização? Lembrem que acho que bem no início, a segunda tela, eu acho, aqui do material, eu dizia que a reação dos ácidos são reações de ionização. Por quê? Porque os ácidos sempre são neutros, não tem carga nenhuma aqui. Ó. E quando eles reagem com água, eles viram íons. Então, por isso que é uma reação de ionização, é porque eu fabriquei íons. Eu não tinha íons antes, e eu fabriquei eles aqui. Então, por isso que é uma reação de ionização. Acontece que existe uma característica entre os ácidos, é que alguns ácidos, por exemplo, esse aqui, HCl, que é o ácido clorídrico, alguns deles, a gente joga uma quantidade deles em água e praticamente todos reagem com água. Entendeu? É isso. Praticamente todos. Então, se a gente joga uma quantidade de ácido e praticamente todos eles reagem com água, a gente vai fabricar bastante cátion H3O+. Lembra? Quem é que queima a nossa mão? É o H3O+.
Então, esses ácidos, aonde a gente joga eles em água, e praticamente todos os ácidos reagem com água, ou pelo menos a grande maioria, vamos falar assim então, para não dizer praticamente todos, a grande maioria dos ácidos, ou até a maioria, a gente pode dizer assim, se a maioria dos ácidos reagem com água produzindo H+, o H3O+, a gente está fabricando esse cara que queima a nossa mão. Então a gente vai chamar esse tipo de ácido forte. Então é isso que é o famoso ácido forte. Volta e meia, vocês podem perceber que algumas pessoas falam, eu vou usar um ácido forte. Esse ácido é fraco. Aí vocês percebem que as pessoas chamam de ácido forte e ácido fraco. Pô, o que quer dizer isso? Aqui vocês já entenderam o que quer dizer. Quer dizer isso aqui, ó. Ácidos fortes, a maioria das moléculas de ácido reagem com água, produzindo o H3O+. E é esse cara aqui que queima a nossa mão. Por isso que eu te disse que ele era forte. A gente meteu a mão lá e já queimou. É bem isso. Entenderam? E vocês vão ver que alguns outros ácidos, a minoria dos ácidos reagem com água. Ou seja, a maioria acaba não reagindo. Ele fica desse jeito aqui. Entenderam? Quando eu digo desse jeito, é o ácido com o hidrogênio grudado nele. E lembram lá no segundo slide do assunto aqui, eu falei para vocês, quando o ácido está com o hidrogênio grudado nele, não é esse cara aqui que queima a nossa mão, entenderam? A gente não bota esse símbolozinho aqui, se o ácido não larga o hidrogênio dele, esse cara aqui não queima a nossa mão, entenderam? O que queima a nossa mão é esse íon aqui disponível ali no líquido, né? Tu tocar num líquido que tem esse cátion aqui, bastante, a quantidade dele, é claro, né? Tu vai queimar tua mão. Se a quantidade desse cara aqui é pouca lá na solução, tu toca ali e não acontece nada. Né? Entenderam? Então é esse cara aqui que é o reativo do ácido, né? Que é o que deixa ele corrosivo, certo? Ele reage com bastante coisa, muita coisa. Então é esse cara aqui. Então, todos os ácidos chamados fortes, a gente diz que eles têm uma alta taxa de ionização. Pessoal, o que quer dizer taxa? Taxa quer dizer quantidade, né? Quando fala assim, a taxa do juro subiu. Cara, é a quantidade numérica do juro subiu, entendeu? Taxa quer dizer isso. É isso, entendeu? Então, alta taxa quer dizer uma alta quantidade de ácidos sofrem ionização. Para ficar mais claro ainda, na química a gente faz um cálculo chamado grau de ionização, que tem esse símbolo alfa aqui, ó, uma letra grega. E esse alfa aqui, ele é nada mais do que o cálculo da concentração de ácido que se ionizou, dividido pela concentração de ácido que era o total. Como aqui na disciplina de Química do primeiro ano, a gente não estudou concentração de soluções, que essas concentrações são vistas em várias possibilidades, né? Então eu não vou fazer essa explicação aqui via concentração de solução. Só mais adiante, aí sim. Mas isso teria que ser no segundo ano do ensino de Química. Lá depois que eu ou outro professor ensinar concentração de soluções, a gente pode voltar nesse mesmo assunto e começar a fazer os cálculos aqui considerando a concentração. Mas mesmo vocês ainda não sabendo como que funciona a concentração de soluções, é possível ensinar isso daqui dando um exemplo bem grosseiro, assim. Eu digo grosseiro porque é meio longe da realidade, né? Que é a gente pensar em quantidade de molécula, entenderam? Então, assim, ó, por que também eu digo que é grosseiro? Porque aqui eu vou explicar para vocês numa hipótese de eu colocar 100 moléculas de ácido clorídrico em contato com água. Só que mais adiante no estudo lá das quantidades das coisas, né? Vocês vão estudar o que é o mol e assim por diante. Vocês vão ver que 1 mol de molécula, por exemplo, assim, ácido clorídrico, 1 mol de molécula de ácido clorídrico, isso tem uma massa de 36,5 gramas. E nessas 36,5 gramas, a gente tem o número de Avogadro, que a gente chama, que é 6,02 vezes 10 na 23. Esse é o número de moléculas de ácido clorídrico que tem em 36,5 gramas do ácido, certo? É claro que esse ácido aqui também é líquido, mas vamos resumir minha conversa aqui. Numa quantidade muito pequena de 30 e poucas gramas, a gente tem uma quantidade de moléculas, um número 6,03 vezes 10 na 23. 6,02, aliás, vezes 10 na 23 moléculas. Isso é um número gigantesco. Isso aí, se fosse dinheiro, e tu dividisse esse dinheiro com todo mundo, com os 8 bilhões de pessoas, habitantes do planeta, isso dá um troço que é cento e tantos trilhões. Só façam a divisão e vocês vão se apavorar. Quanto que dá de dinheiro para cada pessoa? Então é um número muito grande, certo?
Vou fechar meu vídeo aqui e vou seguir no próximo. Parei.